Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e nesse vídeo eu vou falar sobre o principal elemento de otimização da sua infraestrutura se você quer um bot de criptomoedas com mais performance. Então, fica ligado aí que essa dica vai ser bem útil. Criou o seu bot, otimizou o algoritmo, na sua máquina ele tá bacana, né? Como é que eu posso melhorar? Geralmente o que eu recomendo é, não rode mais na sua máquina. Porque na sua máquina, né, você até pode ter ali recursos sobrando, mas você vai querer deixar sua máquina 24 horas por dia ligada? Geralmente não, né? Porque isso acaba degradando, né? Com o passar do tempo acaba degradando os componentes do seu computador, vai diminuir a vida útil da sua máquina, assim por diante, enfim, faz parte do jogo. Uma hora você vai ter que trocar, mas vai acelerar muito, né, a degradação do seu hardware se você deixar ele ligado 24 horas por dia, né, durante um bom tempo aí, tá? Com certeza vai diminuir, né? Pode diminuir por um tempo que você julgue ok, mas o fato é que vai diminuir a vida útil. Tá? Então, o primeiro passo é, de fato, dimensionar os recursos, certo? Então, você pode, o que eu recomendo geralmente, o pessoal comenta, Luiz, mas quanto que gasta de memória o robô? Quanto gasta de CPU o robô? Galera, não existe uma resposta universal para isso. Porque vai variar muito de como é que tá o seu algoritmo, né, do quão otimizado que ele tá, certo? E do que você vai colocar ele a fazer. No caso do Beholder, por exemplo, que tá o ícone aqui do lado para não me esquecer, né, eu posso monitorar e negociar vários pares ao mesmo tempo. Então, quanto mais pares eu monitoro e negocio, com certeza vai aumentar o consumo de recursos, certo? Então a recomendação que eu faço geralmente é, pega o seu bot, roda na sua máquina e começa monitorando na sua máquina. O quanto que ele consome de memória. Né? Então, por exemplo, o Beholder, peladinho ali, você só sobe ele e, com os monitores padrões e tudo mais, na testnet, se não me engano, ele consome uns 40 MB de memória. Né? A produção, acho que consome uns 60 MB de memória por padrão. E aí, conforme você for colocando mais coisas para ele fazer, para ele monitorar, para ele, né, para ele executar e tudo mais, vai aumentar esse consumo de memória. Né? CPU também, daí tu vai ver lá, tu vai colocar para rodar. Né? Na minha máquina que consome 20% de um núcleo. Se você vai abrir o seu gerenciador de tarefas do Windows, seu monitor de atividade, qualquer coisa do tipo, você vai monitorar ali o consumo do processo do seu robô, né, para ver o quanto que ele consome de CPU. Tá? Então, dá uma olhada na sua máquina, que isso já vai dar um bom norte para você dimensionar na hora de colocar aí num VPS. E por que eu falo de colocar em um VPS? Tem um item, tá? Tem um item específico que, por mais que a sua máquina seja boa, tá? Luiz, mas eu tenho aqui um i9, né? Com, sei lá, dezenas de núcleos. Eu tenho aqui 32 GB de memória. Eu tenho um SSD da NASA, tá? Beleza. Isso aí você vai ter uma boa performance. Show. Mas tem um item que não importa quão bom seja a sua máquina local, que você não vai bater estar em um data center, né, num data center bacana, com VPS bacana, que é a latência com a corretora. Tá? A latência é basicamente, né, o tempo que leva para as suas requisições chegarem na corretora, certo? E quando eu falo em requisições chegarem na corretora, a gente pode pensar em duas etapas principais, a etapa ali de resolução de nomes, né, e a etapa de fato, né, os pacotes chegarem lá do outro lado. A resolução de nomes, né, ela atrapalha um pouco, né, se você está aí num provedorzinho de internet, numa cidade, região metropolitana, que é o meu caso aqui, né, eu estou numa região metropolitana, não estou nem na capital, né, com um provedor de internet local aqui da região, né, então atrapalha um pouco essa resolução de DNS, mas principalmente, né, a transmissão de pacotes, quanto mais distante você tiver, quanto mais de fundo de quintal for o seu provedor de internet, mais vai impactar a sua latência. Esse mapa aqui é dos cabos submarinos, né, que conectam a internet entre os continentes, que formam a internet, na verdade, né? Então, tem os cabos submarinos, depois tem mais a questão de satélite também e tudo mais, mas essa aqui é a foto dos cabos submarinos. Então, quanto mais, se você está em qualquer ponto do Brasil, você está a quilômetros e quilômetros de cabos, né, ou de satélites também, né,
dos servidores da sua corretora, a não ser que a sua corretora seja brasileira, né? E ela esteja hospedada em servidores no Brasil, certo? Então, a latência é uma coisa que facilmente, com pouco investimento, você melhora absurdamente, tá? E isso acho que eu mostrei em outro dia, não custa nada eu mostrar rapidamente de novo aqui, né? Se eu pegar e fizer um ping, por exemplo, por api.binance.com, pegando um exemplo aqui, a API da Binance de produção, né? Eu vou ter aqui, ó, um tempo de ping de 18 milissegundos. Às vezes mais. Claro que eu tô fazendo aqui também uma live ao mesmo tempo, né? Tudo acaba gerando algum tipo de impacto, tá? Mas a live consome mais é a banda, né? Não vai impactar tanto a minha latência. É um pacote bem pequeno, né? 64 bytes. Mas reparem que eu tenho ali em torno de uns 20 milissegundos. Talvez para algumas pessoas 20 milissegundos é nada. E talvez para a maior parte dos sistemas é nada mesmo. Geralmente eu não me preocuparia com 20 milissegundos. Mas dependendo do que você está fazendo com o seu bot, do que você espera aproveitar de oportunidade, 20 milissegundos pode ser muita coisa. Num lançamento, por exemplo, para quem está fazendo alguma funcionalidade para aproveitar lançamento, né, que é um dos itens que eu ensino no curso do Hydra também, né, funcionalidade para aproveitar lançamento. Em um segundo de um lançamento, são feitas 3.500 trades, em média. Tá? Isso tem vídeo aqui no canal também, que eu fiz análise de lançamento. Procura lá vídeo, análise de lançamento. Em um segundo, a Binance recebe 3.500 trades de um par de uma moeda sendo lançada. Então é muita coisa. Então 20 milissegundos, pensando no espectro de um segundo, é bastante coisa, certo? Então, se você, por mais que você tenha uma máquina bacana, se você tá no Brasil, internet brasileira, você vai ter um ping próximo disso, se não pior do que isso. Já tive internet que o ping era 100 milissegundos, 200 milissegundos, tá? Agora, se eu vou para um VPS bacana, por exemplo, no curso do Beholder e do Hydra, a gente utiliza DigitalOcean, tá? Eu criei aqui um VPS rapidinho antes da aula, só para a gente testar o ping nele. Então eu venho aqui no meu VPS, tá criado, tá um servidorzinho com uma CPU, eu acho que ele tem 1 GB de memória RAM que eu criei, tá? Eu acho que eu criei a versão mais básica que tinha. Fui pegando a coisa mais básica que tinha ali, só para criar ele mesmo. Eu clico aqui no console, ele vai abrir o terminal pra gente. Eu vou usar como se eu tivesse local aqui, mas na verdade isso aqui tá lá nos Estados Unidos, em Nova York. Tá? Depois eu vou excluir esse VPS, tá? Eu só criei aqui rapidinho pra mostrar. Então eu vou fazer o mesmo ping. pingapi.binance.com. Se todos vão enxergar aqui, deixa eu tentar dar um zoom. Reparem o tempo de ping. 1.3. Não chega a 2 milissegundos. Certo? Então eu tenho aí 10 vezes mais performance ligado, né, à latência, né, das minhas requisições. Então a cada requisição que eu perderia 20 milissegundos só por causa da latência, né, não é nem o tempo de execução da ordem, meu tempo aqui do meu algoritmo, só da latência, né, eu consigo reduzir aí drasticamente estando em um VPS, né, num data center bacana, como por exemplo o da DigitalOcean ou o da AWS. São os dois principais que eu recomendo, tá? Ou da AWS, que é o mesmo data center que é o mesmo provedor que a própria Binance utiliza, certo? Então a AWS, só que ele é mais complicado de mexer, ou, né, no caso aqui, a DigitalOcean também é uma outra solução bem bacana, pelo menos em Nova York eu sempre consigo esses tempos aí bem baixos de latência, consequentemente uma performance muito boa aí nas minhas requisições. Bom? Então essa dica eu acho que eu já tinha passado em outra oportunidade, mas não custa nada reforçar, porque às vezes ali com $10, $15 por mês, você começa a ter muito mais resultado, porque você começa a entrar melhor nas operações, né, principalmente para quem vai trabalhar aí em algumas estratégias que exigem um pouco mais de performance. Bom? E aí, o que achou do vídeo? Deixa aí nos comentários se você tem dicas adicionais de otimização de infraestrutura, e logo aqui na sequência eu vou te recomendar um outro vídeo sobre performance de aplicações, que se aplica muito também ao caso de bot cripto. Então dá uma olhada que eu acho que você vai gostar da minha recomendação. Um abraço e até a próxima. Valeu!